Estamos aqui com mais um episódio do nosso querido De Ponta Cabeça, agora na sua segunda temporada. E a gente sempre quer trazer conversas estimulantes pra você. Se prepara, porque a próxima vai te tirar do sério. Rica, eu já sei essa história, então obviamente as minhas perguntas é porque eu quero que a galera escute algumas das coisas que eu ouvi. Antes de mais nada, cara, como você era como criança? Você é hiperativo até hoje? Como? Eu era uma criança que hoje seria considerada imperativa. Então eu fui essa criança, né, que montava seus próprios brinquedos, que fazia seus próprios brinquedos, né, precisava fazer seus brinquedos, precisava unir uma coisa com a outra, gostava mesmo de fazer, gostava de criar, sempre gostei, de criar coisas novas, fazer coisas novas. Nessa época já rolava rock and roll? O rock and roll foi uma questão que veio da minha prima, né, e eu acredito que a partir de uns 10, 12 anos de idade eu fui começando a ouvir, entender música, né? Mas eu não tive essa orientação por parte dos pais, né? Então eu tive que descobrir isso depois de velho. Você fez faculdade? Então, eu fiz, cara, mas eu tive um histórico legal, mas assim, eu tava com uma personalidade muito arredia, né? E essa personalidade arredia, ela acabou me acompanhando por um bom tempo, né? Com 17 anos de idade eu fui pra FAP, fazer publicidade e propaganda. Foi a primeira mentira que contaram na minha vida, porque na minha vida me contaram 3 grandes mentiras. A primeira mentira era que a propaganda era a alma do negócio. E aí eu fui fazer FAP, publicidade e propaganda. E eu fui expulso de lá, fui expulso de 2 aulas com 2 professoras. E aquelas professoras, elas apesar de serem boas professoras, elas tinha um discurso de que nós estávamos ali estudando e que a gente devia ser grato, que eles estavam se esforçando para que nós fôssemos bons gerentes de multinacional, para que nós fôssemos, sei lá, ter uma carreira pública, essas coisas. E aquilo era uma faca nas minhas costas. Como eu não tinha maturidade e já tinha esse mesmo estado de espírito rebelde, eu não deixava por menos. Então eu ficava dando respostas em cima de respostas, eu sempre tinha boas respostas. E aí me contaram a segunda mentira, dizendo que as pessoas eram a alma do negócio. E aí eu fui me matricular em administração com ênfase em RH. No 3º ano já deu uma complicada, no 4º eu fui expulso. Mesma questão. Mesmíssimo problema. A retórica do cara ter que ser empregado de multinacional, ou então prestar concurso público. Mesma coisa. E aí, eu não contente já das 2 mentiras iniciais, eu fui acreditar na terceira. A terceira mentira dizia que a liderança era a alma do negócio. E aí eu me inscrevi na PUC. Na PUC era pós-graduação e foi assim, o melhor curso que eu fiz. Lá eu não fui expulso, tá? Eu acredito que líderes são antenas. E aquele jovem Ricardo, é uma antena e já captava os ventos da mudança. E muita gente não captava. Os motivos pelos quais eu fui expulso são coisas que a sociedade vai ter que encarar de qualquer forma. Então, na minha opinião, a propaganda não é a alma do negócio. As pessoas não só não são a alma do negócio, como são o problema do negócio. Então, gente, a alma do negócio é a alma. Se as coisas não têm alma, não tem conserto. Não dá para trabalhar única e exclusivamente para dinheiro ou para pagar uma conta. Não dá para fazer isso. Mas qual que é a alternativa? Se eu te proponho uma alimentação, uma substituição na sua alimentação e digo, olha, você vai fazer uma alimentação orgânica. E aí eu digo, convenço você, mostro valores e você fala, tá ok. Você paga, eu entrego, e então o nosso ganha-ganha está resolvido. Se esses alimentos orgânicos ou naturais que eu te forneci vieram de uma mão de obra semi-escrava, tudo bem. Tipo, nada mais interessa, a gente só foca nesse ganha-ganha. Então o problema não é o ganha-ganha, é tudo ao redor do ganha-ganha que está encapsulado, que é negativo e você não soma. Você perguntou qual seria a alternativa. Sim. A alternativa é o ganha-ganha-ganha. Ganha, todo mundo ao redor. Então, nosso papel deve ser sempre reduzir o impacto, reduzir o sofrimento, reduzir a angústia, reduzir a aflição, né? Todos nós precisamos entender, né, nosso papel no mundo, né? Eu sempre torci para as pessoas realizarem todos os seus desejos materiais para que elas percebam que essa não é a resposta. Eu tive uma experiência de quase morte, um assalto. Foi aí que a Nação Verde Vamos voltar. surgiu. Então você tinha moto, colou uma concessionária. Sim. Conta um pouquinho dessa parte. Eu fui parar em 4 lojas e uma 5ª empresa. Eu tinha 5 empresas. Como é que saiu da moto e fui para a Nação Verde? Foi por conta de um problema de saúde da minha mãe.
Da moto para Nação Verde não, da moto para produtos naturais. Como é que produtos naturais chegou na minha vida? E a gente não sabe, Bel, aonde está nosso ponto fraco. Você não sabe, até que ele apareça. E aí naquele momento eu percebi que saúde era uma coisa que me desequilibrava. Dificuldade financeira, dificuldade nos Resiliência negócios. total. Conheci o Dr. Eduardo Gomes de Azevedo. Em 2007 ele falou uns palavrões do tipo orgânico, sem glúten. E aí a gente começou a fazer uma reeducação e usar suplementação. Eu trazia um negócio dos Estados Unidos, eu fiz uma promessa que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar aquilo no Brasil que não tinha. E aí a minha mãe ficou boa, eu fui pagar minha promessa. O network já existia e a gente não só tinha esse caso para contar, mas a gente tinha uma mensagem para levar. A palavra mensageiro, que é o que você ouve lá dentro da Nação Verde, que somos todos nós lá dentro, era para explicar um tipo de personalidade, um tipo de ser humano que fica mais contente de dar presente do que de receber. Pessoas que se motivam com resultados alheios. Esse era o mensageiro. As pessoas começaram a chegar, trazer outras pessoas e me pagar. Só que 4 meses depois veio o terceiro assalto. Nesse assalto, infelizmente, eu tomei um tiro, fui para o hospital. Voltei. Quando eu voltei do hospital, a minha vida mudou inteira. Eu me divorciei, eu vendi absolutamente tudo que eu tinha na época. E comecei um negócio que nem nome tinha, e isso já estava chegando em 2010. E você sabia o que você queria fazer? Eu sabia o que eu não queria. O que você não queria? Trabalhar única e exclusivamente por dinheiro, ter uma vida sem propósito. Nós tivemos que criar uma cultura própria dentro da empresa. E aí, muitas pessoas que estão aí nos assistindo, que nunca me viram, não sabem, eu criei esse nome em 2012, 2 anos depois do início da empresa. Já existia o símbolo, já existia a filosofia, já existia tudo. Mas o que vocês faziam de 2010 a 2012? Montando 3 linhas de produtos. E quais eram as 3 linhas? A gente desenvolveu uma linha de cosméticos sem parabeno, a gente criou uma linha de suplementação em pó, em cápsula e também uma linha de alimentos naturais. E são 3 marcas que a gente criou debaixo da Nação Verde. Então você tem a Nação Verde, você tem a Vimana, que é uma linha de cosméticos com apelo indiano, você tem a Biomais e a Almazém. A Almazém que é a linha de alimentos. Como foi o processo para poder vender essas coisas? Como que é no Brasil isso? A gente criou a primeira empresa omnichannel do país nesse setor. Nosso sonho era montar cada loja já com e-commerce e também a venda em marketing de rede. A venda através de catálogo, né, dos nossos produtos e através do marketing de relacionamento, né? Lá na empresa chama-se Marketing de Relacionamento Sustentável, que é acho que é o canal mais apaixonante da nossa empresa. Então, a gente montou uma empresa que tinha loja e que entregava a mercadoria pelo e-commerce da loja mais próxima do cliente. Legal. Isso não existia antes da gente. Muito legal. Então, descreve um pouquinho pra gente como que é a produção desses alimentos. Onde é? Quem produz? Como que é feito? Fala um pouquinho disso que eu quero primeiro focar nessa parte. Nós criamos as 3 marcas. Nessas marcas, nós escolhemos 2 laboratórios para produzir isso. E aí, Bel, os vídeos que estão no YouTube, né? É eu viajando o norte e sul do país, indo conhecer os fornecedores, né? Certificando cada fornecedor. Então, você tomar um avião e ir para o meio do mato, e naquela época, cara, eu ia para o meio do mato, nem vacina tomava. Eu acho que a melhor maneira de eu explicar para as pessoas que estão nos ouvindo é contando uma história. Tava eu numa comunidade, numa comunidade ribeirinha no meio da... E aí você está conhecendo as comunidades, e aí o pessoal sempre te oferece, vamos conhecer uma comunidade indígena e tal. Eu falei, vamos. E aí você imagina a situação. Você conversando com uma índia e os curumins brincando, porque criança é criança, né, qualquer nacionalidade, qualquer cultura, né? E brincando com o cachorro e chamando ela toda hora porque eles queriam ir para o rio. Saiu um jacaré d'água e engoliu o cachorro. Engoliu. E quando eu vi aquela cena, você imagina, a cena da cidade, quando eu vi aquela cena, eu tive uma reação catatônica. Eu fiquei assim, ó. E aí eu apontei para eles e olhei assim para a índia e falei, os curumins. Ela olhou para mim e disse, se morrer não é índio. Eu quis contar essa história para vocês, que é uma história real. Eu quis contar essa história para vocês entenderem o choque cultural. E você passa a entender que as responsabilidades sociais, que as responsabilidades ambientais, essas responsabilidades são todas suas. A gente não fazia isso porque acreditava que isso deveria ser mostrado ou contado. A gente fazia isso, Bel, porque era a única coisa a fazer. Era a única coisa que nos interessava, entendeu? Assim como hoje.
Nós agora estamos indo para 32 lojas, fazendo uma expansão através do MRS, que é um marketing de relacionamento sustentável, onde a gente transforma as pessoas em empreendedoras, né? Com baixíssimo capital, a gente fornece a estrutura empresarial para ela e os treinamentos para ela virar um empreendedor. A Nação Verde sempre teve esses dois pilares, né? Produto natural, uma vida mais saudável, né? E empreendedorismo social. A gente sempre teve esses dois pilares, nascemos assim. Vamos focar numa parte, alimentação saudável. Fala de alguma das suas invenções. Que são invenções mesmo. Sim, sim. Eu sempre que eu vou lá, cada vez tem um produto novo. E é bom, ó, o Rica sabe, eu me enfio nessa de saudável e não dura 2 segundos, porque infelizmente eu nunca sofri na pele o baque que ele sentiu do susto da saúde. Mas assim, eu não gosto de comida saudável, eu não gosto. E lá eu como, e adoro. E eu vou te dizer o porquê. Uma coisa que a gente não quer comunicar é comida saudável. Sabe por que a gente não quer comunicar comida saudável? Comunicar comida saudável, pra mim, é subestimar a inteligência do cliente. Se você viu a Nação Verde, viu o nome, entrou, viu no seu smartphone, você já entendeu. Então o que a gente faz nós fazemos o sanduíche vegetariano mais gostoso que você já comeu na sua vida. A gente tem o Nucone é uma casquinha sem glúten, né? E aí você tem as versões lá dentro, a gente tem o Sobrenatural. Sobrenatural é muito legal. Eu brinco porque o Sobrenatural, eu fiz um sanduíche para pessoas que não são vegetarianas nem veganas. Mas quem fica inventando essas coisas e onde? Eu mesmo. Como você dá conta disso tudo? Eu só fico, hoje, você tem fases, né? Quando você começa, você precisa ser você com você mesmo e fazer tudo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Em algum momento você vai ter que perceber que a sua empresa vai precisar ser uma empresa de tecnologia. Você vai precisar pilotar esses projetos. Você vai precisar ser aquela pessoa, sabe, que sobe na árvore, tira o pescoço acima da copa das árvores e vê o caminho, é para lá que temos que ir. Você vai precisar ser essa pessoa. Então você tem pessoas, tanto no e-commerce, quanto na venda direta, no marketing de relacionamento sustentável, que é a nossa forma de expansão em rede, quanto nas franquias, você tem uns times e eu lidero esses times, inspirando esses times a trabalhar corretamente. Eu acredito que de uma forma ou de outra, os empreendedores, né, principalmente os grandes empreendedores, são, de uma certa forma, o herói possível, o herói da vida real, né? Eu sei que nessa sua jornada de formar empreendedores, você tem trazido para as pessoas uma verdade nua e crua que às vezes não é estampada na cara das pessoas, né? O que você acha que são assim algumas coisas que não são muito faladas, mas que o empreendedor deveria saber? São tantas, entendeu? Vou dizer uma coisa que é meio contra a cultura. Eu acredito que você deve ser um empreendedor que tenha a coragem de propor coisas que as pessoas não estão te pedindo. Então eu sou um cara que não segue a cultura do benchmarking, eu não sigo a cultura do benchmarking. É uma dificuldade inspirar pessoas nesse formato, é um desafio, porque as pessoas o tempo todo vão tentar dizer para você o que é que os concorrentes estão fazendo. Então, o que eu quero dizer do benchmarking é para você modelar coisas que façam o seu coração vibrar, ver postura. Tudo isso é muito importante na sociedade de hoje e não apenas olhar o que o seu concorrente direto faz, ou seja, empresas semelhantes à sua, o que eles estão fazendo em termos de preço, em termos de posicionamento. Então, uma vez um repórter da Folha de São Paulo falou que a Nação Verde era a Apple do mercado. Na realidade ele estava tentando dizer que a Mundo Verde era a Microsoft. Ele queria alfinetar a Mundo Verde, né? Mas quando ele entrou no ambiente da Nação Verde, isso acho que tem 2 ou 3 anos, a gente estava bem no começo, a gente só tem 5 anos de vida, né? Ele sacou, o repórter sacou onde ele estava. Ele sacou que ali eram artistas, eram criadores, que a gente inventava coisas. E de fato os concorrentes direto imitam a gente o tempo todo, copiam as nossas estratégias de ser omnichannel, né, de ter mais de um canal, copiam as nossas estratégias de ter produtos próprios. Isso foi uma invenção da Nação Verde. Antes da Nação Verde isso não existia. Né? E aí as pessoas falam, mas eles estão copiando o que vocês estão fazendo. Mas e daí? E daí qual o problema? Que sentido tem você ter uma empresa que é uma empresa trendsetter e olhar o que seus concorrentes diretos fazem? Para mim não tem sentido nenhum. Para mim não tem. O que eu acho que tem sim Eu já pensei muito sobre
as vantagens e desvantagens de ser o primeiro. Porque às vezes, por ser o primeiro em algumas coisas, a gente entra numa piração que a gente acha que a gente tá isolado. E tem gente que aprende rápido em cima do que todos os outros fizeram. Mas essa pessoa, é raro conseguir se reinventar para se manter, né? Então, assim, eu já pensei muito nas desvantagens também de ser o primeiro. Que eu continuo amando, né? Porque eu acho que você faz o seu jeito, explode na sua cara, mas você é o primeiro a sentir a dor também. Você aprende muito. Mas sim, né? Instagram não foi o primeiro, Facebook não foi o primeiro. Eu acho que tem os dois lados da moeda. Agora, eu não conseguiria viver copiando outra pessoa. Eu não consigo. De novo, é a alma, não é? Vai contra a minha alma. Então, eu prefiro ser o que destrói o meu negócio, sendo a dona daquilo que vem depois, porque aquele que tenta fazer o máximo em algo que não tem sustentabilidade, sabe? Então, até se tiver que pegar um extremo entre melhorar o pouquinho que dá pra fazer aqui ainda e extrair tudo, ou destruir e construir novo, prefiro esse. Eu, né? Só assim. A gente tem a mesma visão sobre como liderar uma empresa. Agora, com certeza absoluta, eu vou repetir a frase do começo da nossa conversa. Eu desejo que as pessoas sejam felizes e encontrem o sucesso e realizem seus desejos materiais para descobrir nada disso. Que essa não é a resposta. E qual é a resposta? A resposta é o amor. Se você não faz as coisas com amor, se você não é capaz de colocar amor em cima dos problemas, não há saída. Eu acho que é... Rica, qual que é um objeto que te representa? Um objeto que me representa, cara? É. Coitado. Você trouxe aí? Eu trouxe. Aê! Ele é um backup, porque não é o meu, porque o meu eu esqueci em casa, então eu trouxe esse, eu passei na Ou empresa seja, e você trouxe. sempre tem um backup. Waiting, watching the clock at 4 o'clock, it got to stop down here. Chama-se Better Man. Better Man, Pearl Jam. Pearl Jam. Muito legal essa música. Boa. Rick, antes de a gente finalizar, explica essa camiseta aí. Essa camiseta veio, eu acredito que ela... A campanha Sou Diferente, que eu criei há 3 anos atrás, é uma campanha, e eu chamei alguns amigos, artistas e tal, eu mandava a camiseta para eles, eles gravavam um filminho de 1 minuto, mostrando na vida particular deles o que eles faziam de diferente. A campanha não era Sou Diferente dos Outros, mas a campanha é Não Sou Indiferente. Eu acredito Legal. que a campanha Sou Diferente, ela não é uma campanha que te diferencia dos demais, mas que mostra que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Então, sou diferente, na realidade, não sou indiferente. Como que a galera pode conhecer mais? naçãoverde.com.br, tem um canal no YouTube, tem todos os vídeos, as loucuras lá. E aí também tem um pouquinho também no Facebook e tem também no Instagram. Brigadão, viu, Rica? Foi muito especial. Estamos sempre juntos. Eu que agradeço.